entrando, né? Uhum. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos aguardar aí mais alguns segundos, 1 minuto, 2 minutos, pelo menos, para começar. Isso, aguardando aí o pessoal chegar para a gente dar início. Beleza. Então, gente, boa noite. Meu nome é Marcondes Torquato, sou professor da Universidade Federal do Cariri, UFCA, em Juazeiro do Norte. E esse é o projeto Diálogos Filosóficos, realizado pelo Núcleo de Pesquisa e Estudo em Filosofia e Educação da Universidade Regional do Cariri, a URCA, em parceria com o curso de Filosofia da Universidade Federal do Cariri. Então, as duas universidades realizam esse trabalho que hoje nós estamos fazendo essa experimentação dessa edição do Diálogos Filosóficos através da internet, de maneira remota, levando em consideração nossa atual situação, né, de medidas de segurança, né? Então, vamos realizar nosso trabalho em face da realidade da pandemia remotamente. Então, o diálogo filosófico já acontece há um tempinho, é um trabalho de divulgação da produção filosófica em interface com outras áreas do conhecimento. Na edição de hoje, de modo específico, a gente vai dialogar com questões ligadas à área da psicologia, da Gestalt especificamente, contando com a presença da professora Leda Mendes Jimbo, psicóloga. A professora Leda, ela é doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e tendo atuado no ensino em psicologia no Centro Universitário Leão Sampaio, também na Faculdade Vale do Salgado, né? O tema de hoje, para quem pôde acompanhar a divulgação, é Epistemologia Foucaultiana e a Clínica Gestáltica, o Homo Economicus e a Neurose. Leda é daqui da região do Cariri, para quem é de outros lugares do Brasil, o Cariri fica no sul do Ceará, toda essa região correspondente ao sul do estado do Ceará. E nós estamos aqui, todo mundo em casa, e conversando sobre filosofia e psicologia nessa noite de hoje. Então, mais uma vez, eu quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo, dizer que a live vai ficar gravada, essa é a primeira live do canal do NUPEF, né, do nosso Núcleo de Pesquisa e Estudo em Filosofia e Educação. O chat está ativado, aí as pessoas que quiserem, ao longo da fala da Leda, apresentar alguma questão, dúvida ou problematização, fique à vontade. Evidentemente que nós não vamos poder atender a todos, dependendo da questão do tempo, né? Mas vamos aleatoriamente ver aí alguma questão e apresentar para a Leda, mas de antemão dizer que nós vamos passar para ela todos os comentários e ela depois, num outro momento, vai então responder a todos vocês. Então, dando início, eu quero passar a palavra à Leda, pedindo que ela comece apresentando o projeto ETS, o projeto desenvolvido por ela, né, muito interessante, de formação nessa área de relação entre a filosofia e a psicologia. Boa noite, Leda. Oi, Emanuel, boa noite. Muito obrigada pelo convite, né? E aí, assim, primeiro que a gente mata um pouco a saudade, é bom lhe ver,
né? Já fico sentindo falta dos encontros do NECAGE e dos projetos aí, né? Das interlocuções que espero possamos retomar, né? Em breve, com mais intensidade. Agradecer a todo mundo que está aí. E, assim, em outro tempo, em outro momento, certamente esse encontro aconteceria dotado da presença dos nossos corpos, né, no mesmo espaço. Mas, enfim, isso não permitiria que, nesse momento, assim, ao mesmo tempo, fosse acessível a tanta gente do Brasil todo, ou pudesse abrir um canal tão grande de comunicação. Então, né, apesar do momento doloroso e muito difícil, uma das vantagens, assim, que está rolando é justamente da gente poder trocar ideias e ficar mais perto de gente que está um pouco mais longe. E a Ethos é um projeto de psicologia clínica com interesse filosófico largo, mas aí já deixo claro que o meu lugar de fala não é um lugar da filosofia, ou que esse campo de estudo, né, sobre o Michel Foucault, que eu trago desde o mestrado e agora no doutorado, né, relacionado a processos de subjetivação e modos de existência. É um trabalho, né, numa interface com a psicologia, no campo da saúde mental, porque no doutorado, né, cai para o campo da psiquiatria, né, psiquiátrico, das relações com a loucura, a cidade, e no lance da clínica, numa interface com a clínica gestáltica, né, com a gestalt terapia. E a leitura que eu tenho feito e me sinto acompanhada pela companheira Isaura Caroline, né, que tem estudado comigo o tema, né, enfim, faço menção aqui a Isaura, e também acho importante dizer que esse conteúdo discutido de forma breve hoje é o conteúdo de um curso que a gente está fazendo em parceria com o Instituto de Gestalt Terapia lá de Roraima, né? Outro dos benefícios, assim, das possibilidades de comunicação nesse momento, né? Então, a gente não vai ter como aprofundar cada tema por causa do tempo e do formato de hoje. O que eu vou fazer é uma exposição sucinta do percurso inteiro da nossa discussão, deixando claro que, assim, caberia assim, muito mais tempo para aprofundar cada um dos pontos trazidos, né? Beleza? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá tranquilo, Emanuel? Eu acredito que sim, Leda. As pessoas estão me dando feedback aqui, estão desejando boa noite e podemos prosseguir. Boa noite também, todo mundo. Ok, beleza. Então, tu achas que rola a gente fazer o compartilhamento daquele material do roteirinho, ajuda o pessoal? Ou Sim, vamos assim mesmo? sim. Só um segundo aqui enquanto eu vou compartilhar a tela. Só um segundo. Tranquilo. Então, gente, ó, o nosso ponto de partida vai ser um ponto de partida numa perspectiva. Pode passar lá para o 3, Marcondes. O segundo era o de apresentação que eu acabei de fazer. Próximo. Senão a gente, né, não tem tempo. Galera, é só um roteiro, assim, para a gente seguir uma linha e para eu também não me perder no conteúdo que é, né, extenso, embora seja tratado de forma sucinta. Então, sumiu aqui, Emanuel, ficou tudo pretinho. A tela. Tá vendo? Voltou. Tô, arrasou. Talvez a galera também. Bom, então, eu vou inverter aí, eu vou começar com a Gestalt terapia e depois vou cair no campo aí Foucaultiano. A clínica gestáltica, nem todo mundo talvez seja da área, né? É uma das abordagens ou uma perspectiva teórico-prática para o acompanhamento psicológico ou para a psicoterapia, né? Então, a Gestalt terapia, ela foi fundada ou criada, né, aí nos idos da década de 50 para 60, pelo Fritz Perls, né, sua companheira, nem sempre mencionada, mas certamente muito relevante,
né, a Laura Peus e o grupo dos 7, né, incluindo um cara muito importante também, que foi o Paul Goodman. E a Gestalt terapia, ela, assim, ao longo do tempo, sofreu alguns processos, assim, de adaptação e transformação. Ela começa com uma utilização muito prática do exercício clínico e também, em paralelo a isso, uma construção teórica, um rigor teórico, a necessidade de um rigor teórico para que essa perspectiva, essa abordagem não se sustentasse apenas na prática ou em qualquer prática, né, que foi o que aconteceu em idos da década de 60, e ganhasse um rigorzinho epistemológico. A Gestalt terapia acaba sendo muitas vezes colocada, e não vale a pena entrar nessa treta, né, no campo de uma psicologia humanista, de um humanismo, tendo aí sim com muita clareza uma base, uma raiz fenomenológico-existencial, né, que parte aí do Russell. Na verdade, antes do Russell, né, do Franz Brentano, de uma ideia de intencionalidade da consciência, o Brentano, né, foi professor tanto do Russell quanto do Freud. O Freud usa e, assim, constrói outra ideia, né, sobre esse lance da consciência ou do inconsciente, e disso aí, de alguma forma, deriva a psicanálise também, ou parte dela, e o Russell toma, assim, como intento, como meta, a proposta de um método, né, que é o método fenomenológico para as ciências humanas. E aí, o lance da redução fenomenológica, desse campo de consciência intencional, acabou sendo colado ou junto à psicologia da Gestalt, à psicologia da forma. A galera, né, o Peus e esse grupo do qual falei agora há pouco, se apropria de alguma forma, né, ou se identifica com essa perspectiva teórica também, e a Gestalt terapia surge como uma abordagem aí nesse campo. Mais tarde, né, e no mesmo movimento, fortemente influenciada também pelo existencialismo. E aí, essa tem sido uma questão para nós, gestalt terapeutas, né? Pensar uma clínica gestáltica ainda com os rigores e a herança da fenomenologia e do existencialismo. E, enfim, né? Na clínica, a gestalt terapia bombando e rolando. No campo de pesquisa, para o mestrado e para o doutorado, né, o meu trabalho cruza, né, assim, eu encontro a epistemologia do Michel Foucault, e uma perspectiva que já não é mais essa perspectiva humanista, que por um período histórico foi muito importante, assim, como uma retomada, né, depois de um movimento, se a gente for pensar numa linha de tempo, em que o homem não era o centro do pensamento nem para a filosofia, né, nem para outras áreas do conhecimento. Então, essa retomada, né, do lugar do homem como centro foi extremamente necessária, importante, mas aí, para o Michel Foucault, a gente já precisaria sair um pouco dessa linha, né, tão hipercentrada no homem, e repensar esse campo que ganha muito espaço com o Sartre, de pensar o homem como extremamente livre, condenado à sua liberdade e, ao mesmo tempo, igualmente responsável por essa liberdade toda que ele possui. E aí a nossa primeira questão, né? Se a gente for pensar numa espécie de cronologia, o homem contemporâneo, o homem hoje, é um homem realmente livre? Somos igualmente livres e responsáveis pelo que vivemos? Né? Qual é a nossa medida de liberdade possível e, ao mesmo tempo, de responsabilidade, se estamos... E aí esse é o campo, assim, largamente discutido pelo Michel Foucault,
numa perspectiva que também pode ser cronológica, né, ou das etapas da sua produção, que vai das relações de saber para as relações de poder, para um terceiro campo, que seria o campo do cuidado de si. Gente, é muito difícil falar essas coisas sem aprofundar um ponto só, né, tentando seguir uma linha, entre aspas, rápida. Mas, assim, acho que se não for ficando claro, vão fazendo as perguntas aí, ou comentando, e a gente vai discutindo, vai debatendo. Então, para o Michel Foucault, nós estamos inscritos nas relações sociais e nesses campos de relação de poder, né? Sendo o poder um lugar de exercício, não algo que alguém consegue deter, mas um lugar que alguém ocupa, um lugar de poder, e tendo o saber como regulamento. Nesse sentido, o campo, né, do saber-poder, ou de como os discursos e as práticas, né, as relações de verdade que sustentam todas as práticas de um tempo, né, e como essas práticas de um tempo também produzem esses discursos e esses lugares de verdade. Até aqui, nós estamos falando de coisas bem separadas. A perspectiva fenomenológico-existencial, que coloca a Gestalt terapia como uma clínica que a gente aprendeu a chamar de humanista, que usa como método, né, a perspectiva russeliana, o lance da consciência intencional, da responsabilidade de cada sujeito pelo seu campo de escolha e pela liberdade que tem no mundo. Esse ser, né, do Dasein, esse ser aí, lançado no mundo, lançado para a finitude, condenado e angustiado com a sua própria liberdade. De um lado isso, e do outro lado estava lá já, né, existindo a discussão e toda a obra do Michel Foucault, tensionando as relações de saber e poder e fazendo uma análise de certos mecanismos de organização e de gestão social e também dos corpos em cada episteme, ou em cada tempo, né, em cada marco cronológico. Lembrando que não seria possível estabelecer uma linha de tempo corrido, assim, como se os fatos fossem um sucessivo ao outro, mas como os acontecimentos vão se atravessando no tempo, né? E nesse sentido também, a análise Foucaultiana para as estruturas sociais e para as relações de saber e de poder e de saber dentro de cada um desses marcos, né, temporais. Passa para mim a imagem, Emanuel. Eu estava rabiscando quando estava pensando sobre isso, numa ideia assim da nossa perspectiva do tempo. E aí foi assim que eu consegui resumir melhor, né? Bem ludicamente, bem quase infantil. Uma ideia de tempo kairos, né? Um tempo vivido, que é o tempo da psicologia, que é o tempo da fenomenologia, esse tempo interno, né? Essa consciência muito nossa e apreensão do nosso tempo enquanto tempo vivido, é um tempo dentro da gente, é um tempo muito idiosincrático, é um tempo muito próprio, e esse é largamente o tempo da clínica, né, o tempo de cada sujeito, ou como cada pessoa se relaciona com aquilo que é da ordem do vivido, daquilo que experimenta né, e sente sobre o mundo. É o tempo clínico, é o tempo russeliano, né? A ideia de que há uma síntese passiva do tempo, e aí a perspectiva de tempo para Gestalt terapia também, a relação com o aqui e agora, né? Para a clínica gestáltica, o fundamento, o centro, né, de experiência se dá no aqui e agora. Esse momento presente que contém tudo aquilo que nós já vivemos, que é o nosso fundo de hábitos, a nossa história impessoal, aquilo que a gente nem sabe que carrega dos afetos, mas que é, né, constitutivamente nosso, e também o nosso futuro, todo o nosso campo de desejo, um horizonte que é para onde a gente aponta e caminha. Então, a importância, né, para a clínica gestáltica dessa perspectiva de tempo russeliano,
e de uma apreensão do agora, né? Esse agora que contém tanto a dimensão passada quanto a nossa projeção para o futuro. E, em paralelo, um tempo que é um tempo cronológico, um tempo do mundo, um tempo da natureza, um tempo dos fenômenos, né? Um tempo onde a gente aqui estaria dentro. Um campo mais, um campo tomado de maneira mais macroscópica, digamos assim, e que tira essa perspectiva muito hipercentrada numa consciência ou num sujeito. Né? Então, de um lado, esse tempo kairos, esse tempo vivido, esse tempo da consciência, esse tempo de cada ser, de cada sujeito, e essa apreensão para nós do tempo, e do outro lado, nós inscritos numa perspectiva de tempo que não é necessariamente o tempo da nossa consciência ou o tempo dos nossos acontecimentos, né? Aí, talvez, uma relação com a questão, né, kantiana e tal. Existe um mundo aí sem nós, né? Como é pensar que descentralizar a ideia de que tudo o que acontece está submetido a essa apreensão humana. Pode passar, Emanuel. Bom, dito isso, eu acho que a gente marca uma diferença rápida entre, ou assim, o quanto a clínica gestáltica e uma epistemologia e uma perspectiva, né, não gestáltica, mas já apontando aí para o que é o campo, né, Foucaultiano ou pós-estruturalista, com suas tanto aproximações e ao mesmo tempo com as suas rupturas, com os seus distanciamentos. E aí eu queria marcar aquele ponto anterior sobre as etapas, digamos assim, ou as epistemes, ou essas relações e os campos históricos, né, que inscrevem relações de saber e de poder, e também de governo, gestão de corpos, até chegar no capitalismo, até chegar onde nos interessa. O Michel Foucault começa esse campo de análise falando sobre o poder soberano, né, o poder do monarca, o poder do rei. E é claro que isso diz de um tempo, e é claro que isso diz de um período sócio-histórico que, de alguma forma, já foi ultrapassado. Cabia ao rei, né, o rei era detentor do poder de matar, ou seja, de fazer morrer, e de deixar viver as vidas que interessavam ao reino, né? O poder soberano é esse poder, e não só esse, né, gente, fazendo assim um campo de análise do que nos interessa nesse momento, ou para nos conduzir para onde eu gostaria de chegar, né, nessa discussão. Cabia ao rei, ou cabia ao soberano, o poder de fazer, de causar a morte, de fazer morrer e de deixar viver a quem interessa. O campo seguinte, ou a relação de poder e gestão sobre os corpos e de governo seguinte, é a sociedade disciplinar, que é a nossa antecessora direta, digamos assim, né? É o campo da disciplina. É esse poder que já é exercido diretamente sobre os corpos individuais e que faz com que a gente entre num regime de produção e de vida distintos. Se havia na episteme anterior uma espécie de estrutura quase estática, se tu nasce servo, tu morre servo. Não vai ser possível ascender socialmente. Com a mudança, né, da forma de organização e estrutura social, agora, pela primeira vez, né, com o nascimento da burguesia, início da ascensão do capitalismo como forma de organização social e também de vida, e também de subjetivação, porque é claro que a gente se constrói, se subjetiva e se organiza de formas diferentes em cada tempo, né, ou sob cada égide de governo dessas. O que vai acontecer aqui é que num esquema de poder disciplinar, é o campo da estratificação e das disciplinas, já é a esteira de produção, já é a fábrica, já é outra forma de organização e de vida. O sujeito se constitui aí já de uma forma marcada
pelas estruturas disciplinares e pelas instituições. O nascimento e a organização, né, das instituições escolares, que regulam a infância, a adolescência, até a vida adulta, para cair no campo do trabalho. Esse campo que nos interessa tanto, porque passa a ser o trabalho a esteira de produção, né, e esse formato em segmentos, parte a parte, as instituições que vão modelando e normatizando as formas de vida. A escola, a igreja, o exército, a cadeia, o manicômio e todos os dispositivos que são construídos e pensados para dar conta de certos grupos humanos. É como a disciplina comporta, normatiza e dá lugar aos grupos humanos e às pessoas, e como nos subjetivamos de acordo com as instituições das quais fazemos parte, o quanto isso diz de quem somos, né, como nos apresentamos. E chegar também no campo do trabalho, né, que é, assim, um dos objetivos centrais dessa discussão. Porque aí, essa forma da burguesia industrial é a forma também da ascensão social. Pela primeira vez é possível ascender socialmente, mudar de vida, acumular bens, criar um patrimônio, e o trabalho, que antes tinha, na episteme anterior, um rigor ou um lugar, muitas vezes até despojado de glamour, o rei não trabalha, né? O rei não vai fazer o trabalho braçal, o rei não faz nada, quem trabalha são os súditos. Tem um campo moral aí. Agora não. Agora trabalhar é honra, trabalhar é importante. É preciso que você trabalhe e ascenda e que você ganhe lugar socialmente por meio dessas instituições das quais você faz parte e dentro das quais você se subjetiva ou que normalizam e normatizam as nossas formas de viver. A sociedade disciplinar marca esse campo do indivíduo servil, do indivíduo treinado, do indivíduo dócil, que cumpre o horário, que passa, né, pelo passo a passo da vida até adultecer, que adquire o máximo de uso econômico e, ao mesmo tempo, né, minimamente de uso do lugar político. Passa a haver uma espécie de normatização e regulação da vida, né, com base na institucionalização e um treino, uma docilização para o trabalho. Se já parece um pouco assustador, né, pensar que a gente acaba se educando ou entrando no campo de uma gramática de vida que é pensada para, né, ser encaixotada num formato institucional, o que vem depois pode ser um pouco pior, né? Que aí é o biopoder, ou para a gestão dos corpos individuais, a biopolítica, e para a gestão das massas, a anatomopolítica, né? Num campo mais amplo. Agora, a forma de governo se torna mais do que apenas um rigor disciplinar, né? Isso é ampliado. São agora estratégias muito mais amplas de gestão dos corpos individuais e em massa, numa espécie de controle a céu aberto, num panóptico gigantesco, né? Um campo em que já não é mais necessário, talvez, o rigor de vigilância e punição de uma instituição para que nós saibamos que rumo a manada deve tomar e que rumo cada corpo deve tomar individualmente. Higiene, alimentação, o campo da sexualidade, o nascimento, a vida, inclusive o campo de uso da tecnologia para garantir a longevidade das pessoas. Voltando um ponto, se ao poder, né, soberano, se ao rei, cabia o direito de matar e o poder de deixar viver, na sociedade disciplinar, isso já muda um tanto de formato. Agora é possível deixar viver, fazer viver as vidas que interessam. Todo o campo tecnológico, afinal, o hospital também é uma instituição e também esquadrinha e regulariza as formas de vida.
Agora, o que começa a rolar é que é possível investir essas tecnologias nas vidas que valem a pena. Agora, ao invés de fazer morrer, eu posso fazer viver. Eu posso investir nas vidas que valem a pena ser vividas e que interessam a esse sistema e que podem trabalhar. Já no comecinho lá da história da loucura, o Foucault traz isso assim quando discute a herança do leprosário, desse espaço de exclusão, para o campo da loucura, né? É o louco que herda o leprosário. Porque o corpo adoecido, né, da prostituta ou da pessoa que bebia muito e que podia estar cometido por uma doença física, com o advento da medicina e o avanço tecnológico dos recursos médicos, esse corpo é curado e esse corpo pode trabalhar. É a subjetividade do louco que não se enquadra no modo de produção capitalista, e daí talvez que porque durante todo o século XVIII, começando do século XVII, né, mas até largamente o século XIX, e aqui no Brasil até bem recentemente, seja a subjetividade do louco tão rechaçada socialmente, porque é a antítese da produção capitalista, é a antítese desse lugar de inscrição nas instituições tradicionais para trabalhar e gerar grana e gerar dinheiro. Esse lugar, né, de fazer viver as vidas que interessam e deixar morrer as vidas menos interessantes, ou, né, institucionalizar em campos muito duros a cadeia, os campos de concentração, né, o manicômio, as vidas que interessam menos, né, rola na sociedade disciplinar e ganha contornos ainda mais severos num esquema, né, de biopoder, nesse esquema de gestão e de governo dos corpos que agora se dá a céu aberto, né, um conjunto de técnicas muito aprimoradas para gerenciar toda a dinâmica da população, dos nossos corpos, da saúde, das nossas ideias, da nossa subjetividade, da nossa vida. Então, ao soberano, fazer morrer, deixar viver. Na sociedade disciplinar, fazer viver e deixar morrer. E nos atrevemos a pensar agora que nesse formato mais contemporâneo, né, num campo biopolítico, tudo isso se junta. A gente faz viver quem interessa e deixa viver as vidas que são interessantes a uma sociedade neoliberal, capitalista ao extremo. E a gente faz morrer, aplica políticas de morte, ou, né, o campo da necropolítica mesmo, e deixa morrer as vidas que são menos rentáveis, as vidas que interessam menos. E é aí que nasce ou que se instaura a forma de vida ideal para uma sociedade regida e gerenciada por essa forma biopolítica de governo. Passa para nós, Emanuel. Eu fui procurar umas imagens e dar uma olhada para tentar ilustrar isso, e eu achei uma propaganda. Não, volta antes, né? Mas já já a gente chega na propaganda do Sebrae, que é a cara do Homo econômicos, né? Aqui a gente tem, passa um, que a gente tava, pode passar o outro, pronto, pode parar, pode, volta um. As imagenzinhas, as 3 imagenzinhas. Bom, o lance do uso da tecnologia e do celular, e o quanto toda a nossa forma de vida acaba sendo gerenciada por algo que não está inscrito no campo físico, mas num campo virtual. Todos os padrões que são internalizados e introjetados. E esse já é um campo forte para pensar a neurose. Porque o sujeito da neurose, na clínica gestáltica, é, antes de tudo, um sujeito que aprendeu a engolir sem mastigar. É o sujeito do grande introjeto, que obedece ao outro e ao desejo do outro e submetido ao desejo do outro sem dar conta antes do desejo por si. Os mecanismos de controle ganham um caráter muito suave, quase invisível. E esse rigor com o trabalho
a hiperprodutividade, a grande rentabilidade, o sujeito superprodutivo que dá conta de tudo, que está em tudo, que faz tudo, acaba sendo, né? Esse é o nosso Homo economicus, a forma de subjetivação extremamente desejável, a forma de vida extremamente desejável a uma sociedade neoliberal e capitalista. E aí a gente tem uma coincidência, uma convergência entre a clínica gestáltica e essa perspectiva pós-estrutural. O Homo economicus é o sujeito clássico da neurose, é o sujeito neurótico por natureza, sempre atendendo a um imperativo do outro, sempre terceirizando ou tentando manipular o campo para conseguir não dar conta de estar ali para uma resposta ou para um imperativo sobre o seu desejo. É o campo de desejo do outro, o imperativo do desejo do outro. Então, é sempre o exercício, né, ou ser objeto desse exercício de poder que faz com que a gente se docilize, renda, trabalhe, deseje a superprodutividade, deseje ocupar esse lugar. Pode passar, Emanuel. Então, aí a gente tem um ponto de convergência, né? O sujeito neurótico na clínica gestáltica pode claramente coincidir, e aí a nossa clínica da neurose pode claramente coincidir com o Homo economicus, que é esse sujeito empresa. Ou para maximizar a potência triste, de alguma forma, disso, esse sujeito que se confunde com as relações empresariais e se torna ele a própria empresa de si mesmo e como, de alguma forma, né, esse campo tem crescido. O empresário de si vai ser alguém que pensa a sua relação com o mundo dentro dos valores empresariais. O sujeito vira a própria empresa. Ele vira um produto neoliberal ou, muitas vezes, né, um objeto, ele mesmo um objeto de consumo dentro desse sistema. A gente deixa de ser seres humanos ou seres de escolhas políticas e acabamos nos tornando esses seres balizados pelos interesses econômicos e pelas relações de poder e por esse lugar da hiperprodução e do consumo. E esse, de alguma forma, também é o neurótico. É um sujeito que interrompe. Vou usar uma linguagem gestáltica, que eu não sei se é acessível a todo mundo, mas ok. Na clínica gestáltica, e nos baseando lá no tempo do Russell, são descritas pelo menos 3 funções de contato, ou 3 funções do self, né, que seria essa unidade total não fixa, que nos é constitutiva. A função id, aquele fundo de hábitos que eu falei, aquela história impessoal, aquilo que a gente carrega às vezes sem saber. A função ego-ato, que é uma função deliberada, motora, ativa no campo, e a função personalidade, que poderia estar associada a esse campo do desejo, mas também a um lugar de identidade, que possibilita com que, ou como é descrita, né, pelos autores clássicos, pelo Peirce, Hefferlein e Goodman, que seria aquilo que a gente usaria para se apresentar, né, caso nos seja solicitado, né, quem é você, com que lugar social você se identifica, né, quem é você quando perguntam quem é você. Então, o sujeito da neurose na clínica gestáltica é esse sujeito que interdita, interrompe, ou que tem a função ego ou ato interrompida no campo, em detrimento desse temor pelo futuro, ou para atender ao imperativo de desejo que talvez não seja espontâneo ou dele próprio, mas esse desejo do outro, ou de um grande outro, que, né, que é esse outro que não tem formato, esse grande introjeto social que nos diz hoje como devemos nos vestir, o que devemos comer, que lugares devemos frequentar, o que devemos consumir, para nos aproximar das formas de vida que são aceitas e desejáveis nesse formato de funcionamento social. E, de alguma forma, é sempre uma terceirização da responsabilidade, porque nunca sou eu, é sempre, né, é sempre um outro. Nunca sou só eu agindo ali, sou eu agindo em virtude de um desejo do outro.
E aí a gente tem esse ponto. A clínica da neurose, ou as intervenções clínicas no campo da neurose, são sempre pautadas em dar conta, junto com os nossos consulentes, com as pessoas a quem pretendemos acompanhar, dar conta desses mecanismos de interrupção das funções de contato no campo, que podem ser diversos mecanismos de defesa, né, do self, e promover, facilitar, acompanhar esses processos de retomada, né, do desejo e da responsabilidade pela nossa ação no campo, né? Seria uma forma de dar conta de como terceirizamos ou de como nos defendemos interrompendo a função, né, ativa e deliberada de escolha ou de fuga no campo e terceirizamos isso para outrem, né, introjetando, projetando, retrofletindo e usando toda a série de mecanismos que a clínica da neurose em Gestalt terapia aprofunda e descreve para isso no campo. E o quanto o sujeito neoliberal, essa grande subjetividade desejável ao capitalismo, porque obedece e engole sem mastigar, acompanha as tendências do momento, produz rapidamente, largamente, sem questionar, e é extremamente docilizada ou encaixotada. E, de alguma forma, é preciso pensar nisso também para não parecer que é só um campo de escolha, né? É um imperativo social tão largo que nos vemos convocados, nos vemos emparedados de alguma forma e sem opção nenhuma a não ser, de alguma forma, nos render ou nos adaptar a esses imperativos da vida de consumo. O consumo é desejável, estamos inscritos aí. A grande questão é que nem sempre nos damos conta disso, ou da extensão que isso tem, né? Ou da extensão em que essa inscrição no campo do consumo, das relações de produção, podem ser geradoras de sofrimento. Aí sim, as duas imagens que eu estava pensando que eram antes, mas são agora. Passa para nós, Emanuel. A propaganda que eu achei do Sebrae, né? Eu não conheço o Renato Santos, gente, mas a imagem é uma imagem pública, tá lá no Google, enfim, então pressuponho que aberta para uso, sumiu, ficou pretinho. E a imagem de um entregador de aplicativo, né? Ou seja, de alguma forma, uma romantização desse lugar do empreendedor em tempos de crise, seja você a solução para os seus próprios problemas, né? Seja você o transformador desse mundo da crise. E como, não caindo nesse campo de romantização, né? Desse lance de acirramento da produtividade, da responsabilidade por empreender e do mercado, né, a gente tem do outro lado a galera que cai no campo precarizado, da perda de direitos, da perda dos direitos políticos e da sobrecarga de trabalho, porque, né, o sol pode até nascer todos os dias e ser o mesmo sol, mas os lugares de onde nós assistimos o sol nascer e a forma como vemos o sol nascer não é igual para todos, né? Então, há uma espécie de hiperromantização do sujeito, né, do homo econômicos, e uma negligência, né, de como esse lance do empresariado de si mesmo, ou do sujeito empresa, é é um grande campo de sofrimento ou de crise no modo de produção e de vida numa sociedade com Estado cada vez mais comprimido e diminuído, e responsabilidades individuais cada vez mais alargadas, cada um por si. E como isso também amplia o acirramento desse individualismo, dessa produção de individualidade que a gente gostaria também de criticar ou de questionar, pelo menos. Né? Se é cada um por si, cada um que se vire, o outro é sempre um inimigo, nunca um aliado. As relações ganham contornos de competitividade muito amplos e a gente volta para aquilo que acontece ou que aparece na clínica. Porque se esse é o nosso campo de vida,
né? Se o campo, que é também um conceito clássico e necessário para a Gestalt terapia, né? A relação organismo-ambiente se dá sempre num campo, é sempre um entre, é sempre um entre. E se esse campo é um campo sócio-histórico, é um campo econômico, é um campo histórico, o campo onde, né, nascemos, nos subjetivamos e nos relacionamos é esse campo do acirramento da competitividade, é esse campo da hiperprodutividade, é esse campo que gera. Fiquei pensando agora, fui atravessada por um pensamento da galera estudante universitário, da galera que vai fazer Enem e vai entrar numa faculdade. E de como o mercado de trabalho às vezes parece assustador, e de como o próprio processo de ingressar numa universidade e entrar no mercado, né, começar a estudar para entrar no mercado de trabalho, já começa a ser um campo gerador de sofrimento e de ansiedade, angustiante, porque a sensação é que é tudo por tua conta, e que se você não conseguir, o problema é todo seu, né? Como se não estivéssemos inscritos num esquema social que incentiva esse tipo de relação para fazer a roda da grana, do consumo e do dinheiro girar. Então, as queixas que nos chegam na clínica e que são narradas e que são colocadas nessa perspectiva idiosincrática e individual, nesse sentido, né, individual, de como eu sinto, de como eu percebo, são atravessamentos produzidos em grande parte por esse lastro social, por essa forma de vida neoliberal e por como ela se dá no campo, né, no campo atual. Então, chega na clínica o sofrimento, né, do trabalho, da hipercobrança, do pré-vestibular, das relações rápidas, fugazes e muitas vezes superficiais, né, dessa cobrança pelo empreendedorismo infinito. Então, aí a gente tem outro cruzamento. O lugar da clínica ainda é e sempre será, e essa é uma premissa fundamental, pensando no setting tradicional, no acompanhamento individual, um campo de respeito e acolhimento a essa vulnerabilidade individual, a essa questão muito pessoal e muito própria. Mas é importante lembrar, e aqui outro cruzamento com a perspectiva, né, Foucaultiana, e, né, que se amplia aí para todos os pensadores e alguns, né, teóricos do pós-estruturalismo, essa descrição, essa análise, essa crítica das relações de poder, das relações de consumo, das formas de governo e de gestão nesse tempo, são produtoras do sofrimento que chega de forma individualmente narrada na clínica. É importante marcar aqui, né, pensando nesse lance do lugar social, que os rigores para fazer morrer e para deixar morrer as formas de vida que são menos socialmente menos desejáveis ao neoliberalismo, ao esquema neoliberal, também são muito ampliados. E aí isso também tem sido um campo de discussão e de produção teórica, né? A ampliação de uma perspectiva necropolítica, de uma política de morte mesmo das vidas que interessam menos. E assim, esse não é o nosso campo de discussão específico hoje, mas abre margem para pensar muito nesse campo de sofrimento. Quem são as vidas que interessam menos ao neoliberalismo, ao capitalismo, e como temos assistido cotidianamente ao genocídio dessas pessoas, né? Abre-se mão, deixa-se morrer, ou deliberadamente faz-se morrer usando tecnologias e formas distintas a essas vidas que não são vidas geradoras de lucro, né? Ou, como aconteceu com a loucura há um tempo atrás, né? A gente cria um manicômio, a gente cria uma instituição asilar de caráter manicomial, isso aqui dá dinheiro. Alguém ganha dinheiro com o internamento, alguém ganha dinheiro com o manicômio e com todo o lance da psicofarmacologia. Então, se essa vida não produz grana, a gente utiliza ela para, de alguma forma, gerar e ganhar dinheiro.
E agora, né, no esquema atual, com o acirramento da hipercompetitividade, de todo esse lance, né, as formas de deixar morrer e de fazer morrer ganham contornos ainda mais elaborados. Pode passar, Emanuel. A gente já vai fazer 50 minutos. E aí, por fim, né, para ir, né, já chegando no final da discussão e abrir para as questões possíveis, respeitando, né, o nosso limite de tempo, esse não é só um campo de sofrimento. Se o sujeito, né, lá do existencialismo, numa perspectiva sartriana, é um sujeito condenado à sua liberdade e também totalmente livre, né, condenado à liberdade e também responsável por essa liberdade, por todas as suas escolhas, aqui a gente teria um campo mais restrito, né? Nem tudo que nos compete, nem tudo que nos acontece está no campo da nossa escolha deliberada e livre. Há um regime, uma forma de gerenciamento e um lastro, né, um campo de formação social e de governo no qual estamos inscritos e temos algumas opções dentro dele, não todas. E para algumas vidas e para alguns grupos humanos, as opções e as possibilidades de escolha são ainda menores, são ainda mais estreitas, né? Essa sociedade biopolítica que a gente chama, né, e que inclui como forma de vida desejável o sujeito neoliberal, o Homo economicus, um esquema de organização e de gestão social que nos faz começar a questionar ou a colocar, e aí o campo das lutas identitárias crescentes, os movimentos, o lugar de resistência que é necessário para que esse tempo, essa forma violenta de gestão seja de alguma forma questionada. Uma vez que no Instagram parece tudo muito bonito, né? As relações de consumo e de desejo parecem, né, muito bacanas, mas na vida real ou para todos os grupos humanos, o funil não tem uma boca tão larga e não vai ser tão simples assim para todo mundo. E aí, né, se essa forma de governo, se essa forma de gestão é a ordem atual, né, dentro da qual a gente se inscreve, importante aí lembrar, e essa é uma questão para nós na clínica, onde é que estão os sujeitos, onde é que estão as pessoas e os grupos humanos, e como, dentro desse esquema, as opções não são as mesmas para todo mundo. Esse sujeito, né, que o empreendedor de si, esse sujeito feito para ganhar, esse sujeito sempre bem sucedido, é todo mundo? Todo mundo vai conseguir colar a esse papel? É um campo possível para todos? Essa subjetivação desejável, vendida largamente, né, publicizada, que podemos desejar sem questionar, é um lugar acessível a todo mundo vai ter sucesso, todo mundo vai bombar na vida, ou há grupos humanos para os quais essas possibilidades estão extremamente longes e quase extremamente longe e quase impossíveis, né? Enfim, então é esse o ponto. Dentro desse esquema, pensar que há uma possibilidade de autodeterminação e de escolha restrita, mas ainda há, e que a organização política ou, né, a retomada de uma perspectiva da coletividade, do campo do comum, ou daquilo que pode ser tomado numa dimensão mais plural e múltipla, pode ser uma possibilidade de resistência. Se a sociedade se organiza de forma extremamente individualizante, e esse individualismo, esse hipercentramento no individualismo, é justamente o que faz com que os sujeitos se tornem competitivos e inimigos entre si, uma das possibilidades de resistência e uma das saídas é justamente a organização
ou a retomada, né, a ideia de que precisamos pensar em formas coletivas de organização, que a produção, se toda força gera uma contraforça, se toda relação de poder vai trazer também um movimento de resistência, né, para ela, seria pensar contra essa hiperindividualização que produz esse sofrimento todo e esse acirramento, as formas e as possibilidades coletivas, as formas e as possibilidades que ampliem ou que nos abram, né, a potência de estar em grupo. E lembrando, assim, não se trata de um julgamento moral, né, porque estamos todos inscritos dentro desse mesmo lastro. A gente precisa dar conta de produzir, de viver, de trabalhar, de ganhar grana, e é o que tem para hoje. Mas isso não significa que precisemos aderir a essas relações como sujeitos da neurose, engolindo isso sem mastigar ou sem questionar qual é a lógica perversa que opera, né, nesse esquema de gestão e de controle e de poder sobre os corpos, né? Daí que pensar em formas de vida mais libertárias nesse momento, pensar nas nossas formas de resistência tem a ver com, né, desconstruir essa hiperindividualização e articular, né, formas de produção de vida mais libertárias, mais rizomáticas e, ao mesmo tempo, né, mais coletivizadas, o exercício, né, do comum. Pode passar, por favor, Manuel. E aí, uma questão, assim, né? Estou me encaminhando para o fim para abrir para as perguntas, tá bom? Aí estão as referências que eu usei para a nossa discussão de hoje. Para a galera que tem interesse, né, mais claramente na Gestalt terapia, o livro A Abordagem Gestáltica e Testemunho Ocular da Terapia é um livro, né, basicamente sobre a neurose, escrito pelo próprio Peus, e o restante da bibliografia aponta aí para o outro lado da moeda, né? Tanto a descrição dos modos de subjetivação e também essa organização, né, da razão neoliberal e de como Michel Foucault, né, avalia esse sujeito, né, do sujeito da formação do poder soberano até o Homo economicus, que é esse sujeito da razão neoliberal. Para nós, na Gestalt terapia, né, de alguma forma, a imagem que coincide com o sujeito da neurose. E duas provocações aí, né? Uma é que, assim, nós somos todos, de alguma forma, né, homo econômicos. Então, assim, em que medida estamos inscritos nisso, estamos aderindo a esse esquema, colaborando, contribuindo, e em que medida estamos também, né, exaustos, cansados disso. Né? No campo atual, as duas discussões, força e contra-força, né, tem espaço. Esse livro aí do Peter Fleming é bem isso, né? A morte do Homo economicus é a morte pelo cansaço, é a total, o aniquilamento, assim, do sujeito que tentou produzir até o fim. E, por outro lado, uma espécie de romantização aí da subjetividade neoliberal do Homo econômicus, que é esse sujeito, né, responsável por si mesmo, empreendedor de si mesmo, e que goza todo o lugar da sua, né, meritocrático, assim, da sua conquista, sobretudo financeira, mas talvez não, né, de felicidade, de escolha consciente de si mesmo, porque aí, nesse sentido, seria, né, basicamente esse lugar, né? Viver o desejo do outro, ser objeto de consumo e de gozo do outro para obedecer a um esquema de produção e fazer a roda da grana girar. É isso. Essa era a minha fala, né? Essa é a linha, né, do que a gente está aprofundando, eu e a Isaura, nesse projeto, no curso. A gente tem, né, tentado discutir o
jeito da neurose na Gestalt terapia, dentro dessa perspectiva, que é uma perspectiva, né, sobretudo Foucaultiana e pós-estrutural. Obrigada. Então, nós que agradecemos, Leda, a sua fala, a sua apresentação bem didática e esclarecedora sobre esses conceitos fundamentais do pensamento de Foucault nessa relação com a Gestalt. Então, percebemos essa esfera, né, do adoecimento a partir desse processo de subjetivação do homem contemporâneo no formato do Homo economicus. Temos três questões, na verdade, que foram propostas aqui no chat. Eu vou ver se eu consigo aqui apresentar. Está visível para você? Anderson Vanderlei, ele coloca a seguinte questão: quais caminhos possíveis numa sociedade disciplinar? Entendendo que tudo isso contribui para nossas neuroses, como fazer uma fratura nesse esquema? Uma segunda pergunta foi proposta pelo Paulo Rossi. Ele coloca: como enxergar esse biopoder no Brasil em pandemia de hoje, por exemplo? Dá para dizer que o governo, quando opta pela negação e o isolamento vertical, escolhe quem morre e quem vive? E uma terceira questão, eu tento formular, no sentido de pensar a relação, o eu e o outro, quando você estava falando da neurose como esse rompimento, essa ruptura entre o ego, o ato, e também quando você se referia a essa terceirização da responsabilidade. Como é que você vê, dentro dessa perspectiva, essa crise atual que todos nós estamos vivendo e sentindo dolorosamente nos nossos corpos, de muitas maneiras, né? São muitos projéteis que nos atingem ao mesmo tempo, como a questão do confinamento, da insegurança e da crise econômica, a insegurança do futuro, a convivência com as pessoas de uma maneira mais próxima, onde afloram dramas, né, e problemas patentes de uma forma mais potencializada. Enfim, como é que você vê isso, tendo em vista que nós, nos discursos atuais, ouvimos de uma forma repetitiva, quase que incessante, sobretudo pelas lideranças mundiais, que nós estamos vivendo uma guerra contra um inimigo invisível. E esse inimigo invisível é um vírus. E eu coloco isso não porque eu esteja assumindo um discurso negacionista, de maneira alguma. Não estou negando nem a existência do vírus, impossível negar, porque as pessoas estão morrendo do nosso lado, nós estamos trancados em casa, né? Isso não é uma fantasia, isso não é, né? E nem muito menos negando a gravidade disso, né? A letalidade disso, né? Que ameaça toda a humanidade. Então, será, dentro desse discurso bélico, né, de que estamos numa guerra contra o inimigo invisível, será que nosso inimigo é mesmo o vírus, né? Só o vírus? Essa linguagem bélica, né, falar desta forma, ela traz consequências. E aí eu estava lembrando, quando você falava dessa questão do controle, da disciplina pelas instituições e as narrativas produzidas por essas instituições de diversas formas, narrativas que se configuram de maneira simbólica, não apenas em discursos explícitos, né, nesses novos panóticos que são as redes sociais, as redes de controle, podemos dizer assim, né, mas de diversas formas, em expressões performáticas, enfim, e até mesmo na negligência, na ausência, no silêncio, a gente percebe aí um discurso simbólico, né? Eu acho que está um pouco na esteira das outras duas perguntas. Como se quisesse esse tipo de discurso nos isentar da nossa responsabilidade e colocasse a questão tendo essa crise, tendo por causa o outro. Quem é esse outro? O vírus.
uma doença, né? Então, a crise da saúde, ela não apontaria, na verdade, ela apontaria para uma crise muito maior, anterior e que já estava instalada, né? Uma crise que eu diria que é uma crise do cuidar, nas diversas esferas da vida humana. E eu estou lembrando com isso das falas recentes do Harari, do Yuval Harari, em várias entrevistas recentes, em que ele denuncia isso, né? É que nós precisamos deixar de usar esse discurso bélico de que estamos combatendo numa guerra, porque esse tipo de narrativa tem consequências também danosas e controladoras, desumanizadoras, que instrumentalizam, né? E assumir que isso é consequência de uma crise do cuidar, uma crise do cuidado. Pensemos, então, na última década, nos últimos anos, o desmantelamento das políticas de saúde em muitos lugares ao redor do mundo. No Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, né? O desmantelamento das políticas de saúde, o sucateamento dos equipamentos de saúde, mas também de outros tipos de políticas sociais ao redor do mundo que nos colocaram vulneráveis para uma pandemia e para muitas outras doenças, porque a gente está vendo as notícias de adoecimentos de diversas formas, até mesmo por outros tipos de organismos, né, outras doenças que estão que já estavam, né, como o sarampo no Brasil, que já estavam potentes, erradicadas, né, e voltaram, e outros tipos de adoecimento, né, e assim, sem querer me estender mais, né, mas lembrando essa ideia, essa noção no Foucault do cuidado de si, a relação com o cuidado da do resistência. outro, né, da resistência. Então, como é que você vê da isso? Autodeterminação. E aí eu passo novamente a palavra para você. Puxando lá da primeira pergunta, passando para a segunda e chegando nessa, que eu acho que a gente pode estabelecer um fio também aí. E essa aqui é a parte boa, né? Quando a galera interage, porque eu fico falando sozinha e eu fico em dúvida. A sociedade disciplinar foi vencida, né? De alguma forma. A gente ainda tinha aí, num esquema disciplinar, o lance de uma estrutura de Estado, de um aparato de Estado mais amplo. Isso tem fortemente diminuído, né? Fortemente diminuído. Então, mas já era um campo para inscrição na neurose, né? Atender a esses ideais disciplinares. Fazer fraturas, romper esse esquema, já tinha a ver com questionar esses lugares e questionar essa forma de relação numa sociedade disciplinar. O lance do campo da loucura, né, do hospital psiquiátrico, por exemplo, que é um desses campos de controle. Mas o manicômio não é a parede fixa do manicômio, não é? O manicômio não está lá no hospital que está sendo demolido, que está em ruínas. É uma lógica de poder. Aí volta lá para o primeiro Foucault, para o comecinho, né? É um discurso que sustenta uma verdade, uma prática que sustenta um discurso. O manicômio é mental. E aí o poder, nesse sentido, tem uma característica de atualização e de reordenamento dos seus mecanismos de controle muito rápido. A macroestrutura hospitalocêntrica, manicomial, cai. Mas o que é que acontece hoje? Deixou de existir estrutura manicomial? Não. A apreensão agora é ali, territorial, lá inscrita no meio do bairro, quase invisível, é a comunidade terapêutica. A lógica é tão violenta quanto, mas é uma estratégia de poder e de gestão. Desconstrói o manicômio, tem nada não. A relação de poder se atualiza e se inscreve de outra forma. Daí que nós vamos ter que sempre fazer fraturas, né? Sempre criar mecanismos de tensionamento. Aí já acho que a gente já puxa para a pergunta, né, do Paulo. A forma de governo no Brasil hoje é uma forma de governo extremamente assim exemplar desse tipo de forma de gestão. Deixa morrer e faz morrer quem não interessa.
E para as vidas que interessam rentáveis, né, sobretudo esse campo empresarial, e aí eu não estou falando do pequeno empresário que está aqui, vizinho a mim ou a você, ou a mim ou a você, ou sendo eu ou sendo você. Né, a galera que realmente tem grana, as cabeças do negócio. Essas vidas, elas vão sobreviver. Todo o mecanismo tecnológico, todos os recursos tecnológicos estão disponíveis para essas pessoas e para essas vidas. Né? Desde o começo da pandemia, isso está muito desenhado. A pessoa que está na fila, se expondo para receber o auxílio emergencial, os corpos que são matáveis, a população de rua, os corpos periféricos, os corpos negros, os corpos LGBTQIA+, todos os corpos que são de alguma forma marginais, né, e que são, né, vidas passíveis de subtração. É exatamente isso. O nosso desgoverno hoje é um desgoverno neoliberal que atende a isso assim de forma muito otimizada e atender esse imperativo, né? Aí eu fiquei pensando também, eu tenho pensado, Emanuel, aquele lance, né, do Clausewitz, que a frase célebre, né, do cara, que a guerra é a continuação da política por outros meios. Quando a política não é mais suficiente, a gente faz guerra. E o Peter Paul, o Pelbart, sustenta essa inversão, né? Ou é uma das pessoas que tem discutido isso. Agora é o contrário, né? A política é a continuação da guerra por outros meios. É uma instituição de um quadro de guerra, né? Desse campo de morte, e sobreviva quem conseguir sobreviver, quem for mais forte ou quem tenha mais dinheiro, e a guerra é a nova forma de fazer política. Né? Antes, quando a política não dava conta, se fazia guerra. Né? Agora é fazer guerra. O mecanismo tem sido esse. Aí, enfim, tu falou e veio para o campo. Eu fiquei pensando no lance do Buber, né? Da relação, que ainda cai meio que no humanismo, a gente talvez até romantize meio isso, mas esse campo da relação genuína eu-outro, né? De alguma forma também o lance da pandemia tem descortinado, por um lado... Com licença, ainda nessa perspectiva do outro, que eu acho que você vai falar sobre isso, da relação com o outro, eu queria acrescentar a questão do Sérgio Queiroz, né? Ele diz, né, podemos dizer que os elementos que dão sustentação à sociedade neoliberal, na lógica do biopoder, esvaziam a vida como narrativa contada por mim mesmo para ser contada por um outro? Eu só corrigiria o Sérgio no seguinte, eu não sei se eu deixo de contar por mim e o outro é que conta. Na verdade, assim, eu deixo de determinar os motivos, talvez sejam mais do outro, desse outro, né, neoliberal, do consumo, do empreendedorismo, do que minha. Né? Em que medida essa vida numa relação, né, de gestão de corpos biopolítica é genuinamente minha. E aí era o ponto que eu estava trazendo agora, assim, o sofrimento coletivo tem sido um grande atravessamento no campo. Nós temos as nossas questões de sofrimento privado, pessoais, muito atravessadas pelo que está acontecendo no campo coletivo. Mas eu não sei se isso é uma verdade absoluta para todos, porque, por outro lado, parece que a gente já naturalizou a morte, né? As últimas discussões sobre imunidade de rebanho. O que é que isso significaria? Deixa infectar quem tiver que infectar, morre quem for passível de morte, lembrando que quem tiver acesso à tecnologia tem mais possibilidade de sobreviver, né? Ou que quem tem mais condições de fazer o isolamento, de se proteger, também tem. Então, não, o vírus é o mesmo, do mesmo jeito que o sol é o mesmo, mas não vai chegar nos corpos da mesma forma. Não é para todos da mesma forma. Depende muito de onde você dormiu, do que você comeu, da sua imunidade, de quanta grana você tem para pagar o tratamento, se você vai ter direito ou não à hospitalização. Aí é nesse sentido que a redução, né, do Estado como aparato de seguridade social e essa ampliação da cultura individual, da hiperprodução, vença você mesmo, é muito perversa.
como é que você vence por si mesmo assim? Cabe todo mundo embaixo desse mesmo sol, né? Ou o sol vai brilhar da mesma forma para todo mundo? É o mesmo vírus e é o mesmo sol, mas não vai chegar a todas as pessoas da mesma forma. Não a todos os grupos humanos da mesma forma. Com certeza. Leda, nós ouvimos que a Luísa está reclamando a mãe dela, exigindo a presença da mãe dela aí. Certamente já. A Luísa é a filhinha da Leda. Nós já estamos com 1h14 minutos, né? Então acho que a gente já pode concluir. Se fosse no Instagram a live, já teríamos sido expulsos pelo próprio Instagram. Então, várias pessoas ainda manifestaram gratidão, agradecimento pela fala da Leda. Eu vou manifestar aqui apenas uma, em nome de todas as outras, da Catarina Amorim. Gratidão, Leda, sempre muito didática. Ah, você quer ler? Não, já li aqui, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Então, atual e pontual nas suas falas, sempre muito bom poder lhe ouvir e aprender contigo. Leda, com essa fala da Catarina Amorim, a gente agradece. Já vamos nos organizando aqui para nos despedir. Eu quero agradecer a participação de todos, ao mesmo tempo pedir desculpas por uma pequena falha técnica nossa. Encaminhamos no início, na divulgação, que esse nosso trabalho aconteceria numa plataforma. Depois, a equipe de organização achou por bem tentar viabilizar aqui pelo YouTube, nos daria mais o suporte necessário que precisávamos. E uma pequena confusão na comunicação, algumas pessoas procuraram a plataforma anterior, embora mandamos um segundo e-mail avisando que seria aqui no YouTube. Mas como eu avisei no início, esse primeiro encontro seria uma experimentação, eu acredito que foi satisfatória para todos nós, né? Os próximos iremos tentar por aqui também, né? De maneira que eu acho que não vai mais haver essa confusão. Peço desculpas àqueles que não puderam assistir já desde faz o início. logo por aqui, né? Já organiza, já serviu para alinhar. Com certeza. E vai ficar gravado, de maneira que quem não pôde assistir desde o início vai poder rever quantas vezes for necessário. Leda, muitíssimo obrigado e vamos realizar Obrigada ainda também, outros Emanuel. trabalhos juntos, tá? Um abraço na que sua saudade. família. Aí e também, até que a seja próxima. possível em breve. Obrigada a todo mundo, gente. É muito estranho falar sem ver os rostos e etc, né? Mas, enfim, esse lance da ausência do corpo, não tem tecnologia que dê conta, né? Essas presenças espectrais, né? O nosso espírito agora está caminhando pela rede elétrica, pelo ar, enfim, é uma experiência inusitada, e que é um outro tipo de narrativa agora que também traz suas consequências, né? Bom pensar sobre isso. Esse é o campo aí que eu quero lhe ouvir falar em breve, né? Como é que a Haraway ia lidar ou lida, como é que a gente faz esses links aí cibernéticos, o Flusser, com essa coisa que o vírus, que a pandemia acelerou, que a gente já estava caminhando para isso, né? Mas parece que agora vai, de repente, tudo, né? Esse exacerbamento e a ausência do corpo físico. Obrigada, então Emanuel. Um beijo grande. Saudade aí. Um abraço. Já vou encerrar aqui, tá? Um abraço. Valeu, galera. Espero ter ajudado aí. Falar rápido é difícil. Beijo. Beijo.